Olá, gente, saúde e paz para o mundo inteiro e para todos vocês que já me acompanham aqui, que estão chegando. Receba meu carinho, meu abraço, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vinda. E quem ainda não se inscreveu no canal, né, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos que eu postar. E não esquece de deixar o like, que é muito importante aqui para mim, né. Então, gente, sou muito grata, né, graças a Deus e graças a Deus, meu canal tá crescendo gradativamente, graças a Deus e a vocês que estão chegando e estão ficando. Então, assim, a minha palavra hoje é só de gratidão, agradecer a Deus principalmente e a todos vocês, porque se não fosse vocês, eu não estaria aqui, né, gravando conteúdos, né. Então, meu muito obrigado a todos vocês mesmo que já andam comigo aqui já há muito tempo, a todos vocês que estão chegando agora e desde o primeiro que se inscreveu aqui, eu agradeço, né? Que Deus proteja todos e dê a recompensa a todos. Hoje eu venho com muita alegria, com muita satisfação falar sobre aglaunemas, né? Eu tenho aqui 3 tipos de aglaonema. Tenho essa aglaonema aqui, olha só os detalhes dela. E tenho essa aqui rosa. Desse tipo aqui de aglaonema, nas floricultura e no comércio, né, de um modo geral, tem uma variedade imensa dela, né. Essa daqui tem uma variedade muito grande, tem a vermelha, tem uma puxando mais para laranja, tem uma rosa mais clara e tem essa daqui. E elas mudam de cor também de acordo com o ambiente que ela esteja, o substrato, elas ficam com cores mais vibrantes e principalmente na luz, né? A luz adequada para ela, né? Então, esse rosa aqui tá mais verde do que rosa, mas pegando uma boa claridade em um lugar super adequado para ela, ela vai ficar com cores mais vibrantes. Essa daqui, por conta do inverno, ela tá com essas corzinhas assim, um pouquinho claro. Essa daqui, eu acho muito linda também os detalhes dela, né? Então, gente, vocês já vão ficando aí, já deixa um joinha, né? E espera até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou falar sobre, dar umas dicas sobre substrato, propagação, se a planta é tóxica ou não, folhas amareladas, o que é que acontece, e adubação, né? Eu vou passar essas dicasinhas no final do vídeo, né? Por enquanto estou falando sobre as espécies, né? Tenho esse tipo de aqui, ela fica com a folha bem rajada também, fica um pouco maior do que essa, o porte dela é bem maior. Ela na sombra, olha só, fica toda verdinha, tem alguma manchinha, muito pouca. E quando ela, na medida que ela vai crescendo, ela vai trazendo o formato da folha dela. Olha só, essas aqui, né, todas essas aqui, ó, que tá nesse potinho, que são pequenininhas, são feitas por semente. Essas aqui é feita por semente. Essa variedade aqui, ela dá bastante semente, parece uma semente de café, um frutinho que é verde e depois fica bem vermelhinho, né? Puxa para um laranjado e depois fica vermelho. Ela se propaga muito fácil por semente. Então, essas aqui são todas feitas por semente, que ela dá bastante semente. Já essa daqui, eu ainda não vi semente dela, mas ela se propaga muito rápido pela divisão, pela torceira, ó. Ela sai dando filhos. Olha só aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Tem um, dois, ali no cantinho tem outro e aqui outro. Então, são 4 filhotes que tem aqui nesse vaso, olha só. Tem quatro mudas aqui. Então, tem que tomar cuidado quando for tirar, né, dessa daqui, a divisão dela, quando for fazer a divisão. Muito cuidado, porque ela tem um rizoma embaixo, né, da terra. Tem um rizomazinho, então tem que tomar muito cuidado ao manusear esses filhotes, né.
Tem cuidado para não quebrar a raiz, porque ela é muito sensível, né? Já essa aqui, né? Olha só que linda. E olha como é diferente as folhas. Essa daqui tem a folha fina, comprida, né? Bem rajadinha. É um verde claro, né? Bem claro, parece prateado, com um verde mais escuro. Esse detalhe da folha, olha que perfeito, né? Parece desenhado à mão. Essas nervuras aqui é umas nervuras que é bem, essa daqui é bem significativa, ó, a nervura do meio, mas essas outras são nervuras quase ocultas, ó. Umas nervuras bem, você só percebe quando chega próximo dela, mas de longe não dá para perceber muito essas nervuras, mas tem umas nervuras muito bonitas, né? Acho muito linda. E sem falar, né, a cor, olha que coisa linda, parece desenhado, ó, desde o começo, ó. Vai pincelando essas pinceladas verde escura, né? E essa daqui, ó, ela vem essa nervura fazendo esse desenho super interessante, ó, na folha. Então, é uma planta belíssima, né? Muito linda para se cultivar, né? Ter em casa. Dessa pequenininha aqui, tenho bastante dela também lá no quintal. Eu não trouxe porque estão todas em vaso maior. Essa daqui ainda tá em vaso pequeno, né? Vou passar ela para outro vaso, para ver se ela desenvolve mais. O desenvolvimento dessa daqui é bem lento, né? Pelo menos aqui no meu cultivo foi um desenvolvimento bem lento. Depois que ela passa a ter raiz radicular, né? Bastante raiz, ela desenvolve com mais frequência, com mais facilidade, né? Mas é bem lenta ela, né? Bom, já falei aqui da folha, olha só as características da folha dessa daqui, ó. Enquanto essa é pincelada de verde escuro, essa daqui é pincelada com rosa. A nervura dela, ó, muito bonita, toda rosa. E as partes que pegam as outras nervuras, ó, vem uma pincelada de rosa, ó. Todas as nervuras dela é pincelada com rosa, tá vendo? Linda, linda nessa folha, perfeita. Olha que belíssima que é essa folha, né? Então, assim, olha só, até as nervuras menores aqui, ó, vem um pincelado de rosa, como se tivesse jogado tinta e a tinta foi escorregando pelas nervuras, né? Muito linda esta folha, né? Essa outra aqui já está com uma folhinha um pouquinho mais velha, vê mais perfeita as nervuras com esse rosa, né? Então, ela vai mudando de cor, que se observar, ó, as folhas mais velhas, né? Ela vai tendo uma tonalidade de um rosa mais claro, enquanto que as mais novas têm um rosa mais forte, né? Elas são muito lindas, né? O cabelo dela aqui, né? O pecíolo muito pequeno aqui, o cabinho, né? Menor do que essa, porque essa aqui tem o cabelo escuro, ó, e são mais prolongados. Então, são variedades bem diferentes, mas do mesmo gênero, né? O gênero Aglaonema, né? Então, esse é o gênero e esses são os cultivares, as variedades, né? Muito linda. Mas vamos falar agora, já falei da planta, né? Vamos falar agora do substrato, né? Qual o melhor substrato para plantar essas meninas, né? Como é que a gente faz, né, para plantar ela? Primeiro é o vaso, né? Era um vaso adequado, um vaso que seja adequado, que tenha furo, né? O adequado que eu digo é que seja um vaso que tenha furo. E se for um vaso de boca aberta, como esse aqui, melhor ainda para a propagação dela. Então, vaso com bastante furo, porque o substrato precisa de ser um substrato bem drenável, né? Ela não tolera água, né? Muita água, não tolera um substrato pesado que encharque, mas um substrato leve que
seja bem drenável, né, com bastante matéria orgânica, né. Eu vou dar uma dicasinha no finalzinho de como fazer, preparar esse substrato, né. Então, como é que a gente vai preparar esse substrato? Então, o substrato precisa ser leve, bem drenável, né, que não segure água, né, para não encharcar, porque ela não gosta de encharcamento. Então, acho que vou falar logo, né, para não segurar muito tempo, né? Então, vamos falar logo do substrato, vamos dar logo a dica como é que a gente vai fazer, preparar o substrato. Olha só, substrato aqui, ó, soltinho. A gente pode fazer uma mistura simples, você pode comprar o substrato pronto, ou você pode fazer uma mistura simples, né, em casa. Pode pegar a mistura para fazer o substrato da terra vegetal, carvão triturado e esterco bovino, né, ou humus de minhoca, né. Quem tem acesso também ao, a palha de arroz carbonizado também é muito bom. Quem não tem, pode fazer em casa essa mistura de terra vegetal com esterco bovino bem curado, carvão triturado e um pouquinho de areia grossa. A areia deve ser bem lavada, a areia deve ser esterilizada, viu? Com cuidado, porque a areia de construção, ela pode vir muitas bactérias, vermes, essas coisas. Então, como é que você deve fazer? Limpa essa terra, deixa ela com água sanitária por algumas horas e depois escorre aquela água e deixa a terra secar um pouco no sol para depois você fazer a mistura do seu substrato, né? Então, essa é uma forma de higienizar a terra para poder plantar, né? Então, você faz isso que vai ajudar bastante a matar os germes e bactérias que tiver na área de construção. Então, é isso, você faz essa mistura, né? Um pouquinho só, não precisa ser muito, um pouquinho de carvão e coloca composto orgânico ou um esterco bovino bem curado, viu? Aquele esterco que já está bem velho, bem curado mesmo, faz uma mistura boa. E pedacinho de casca de pinos ou pedacinho de pau, de madeira, coisas que tá se decompondo mesmo, né? Aquela que vai virando compostagem já, folhinha seca, pode misturar tudo que ela vai amar. Fazendo esse substrato bem drenável, bem arenoso, ela vai gostar, né? Com matéria orgânica que é as folhas secas, pedacinho de pau, isso vai ajudar a ela se desenvolver cada vez mais. Vamos falar da propagação. Como é que se propaga, né? Já falei no início, né? Como é que propaga aquela que foi feita por semente, mas tem mais duas formas, né? Essa daqui, né? Como ela dá, aqui muda, né? Pode retirar as mudas dela com cuidado no rizoma, para não quebrar a raiz. E pode ser feita por estaquia. Essa daqui, né? Essa daqui, como ela já é mais difícil de dar fio, é mais demorada para dar fio das sementes, então pode ser feita por estaquia. A estaquia deve ter pelo menos um nó. O que é o nó? Nó são essas juntinhas aqui, ó, onde as folhas já se foram, né? Então fica essas emendas aqui, ó. Então esses locais aqui, ó, essa emenda aqui foi onde as folhas já secaram. As folhas vão secando e vai ficando esses nó. Então, esses nó aqui é no lugar das folhas, ó. Se observar, aqui tem um nó, aqui tem outro, ó. É um nó, é um lugar de uma folha, outro nó, outro lugar da outra folha. Ela vai crescendo assim. Essas folhas vão morrendo, vão amarelando, se acabando, e vai ficando esses nó. Então, para fazer a estaquia, tem que cortar, vamos dizer que se eu fosse fazer a estaquia dessa, eu cortaria aqui ou pelo menos aqui, né? Não cortaria aqui, porque aqui já tá a folha, então precisa ser cortado nesses nó mais velho, que tem muito mais chance de enraizamento. Então, essa daqui, gente, olha só, já tá raiz aparecendo aqui, significa que já está precisando de um vaso maior. Olha só o substrato dela como é, bem soltinho, ó.
Tá vendo? Pedacinho de carvão. Então, olha só, tá vendo? Bem soltinho e arenoso, né? Tem folhinha seca aqui, ó, casquinha de pau, pedacinho de pau, essas coisas assim que vai se decompondo e vai alimentando ela, né? Então, substrato simples é assim, né? E outra coisa que eu vou falar, né? Já falei da propagação, né? Então, vamos para folhas amareladas, né? O que acontece quando começa a amarelar folhas? Uma folha ou outra, só uma, a mais velha, amarelar é normal. Mas se começar a amarelar, as folhas ficar feio, então o que é que ela está precisando? Tem que olhar se o substrato dela não está encharcado e luz adequada, porque o amarelamento das folhas tem dois motivos, né? Encharcamento ou a luz inadequada, né? Se ela não estiver tomando luz adequada, ela pode amarelar a folha, né? Então, é uma plantinha que ela não suporta o sol diretamente nela. É uma planta de sombra, mas necessita de bastante luz, né? Então, é uma planta que pode tomar um solzinho da manhã, aquele solzinho de 6 horas, 6, 7 horas. Ela pode tomar uma horinha, duas de sol da manhã. E o restante tem que ser sombra com muita claridade. Sombra com muita claridade, principalmente essas que são coloridas. Essa daqui nem tanto, ela resiste sombra, gosta de sombra, tendo um pouco de claridade, ela já desenvolve muito bem, porque ela é toda verde, então ela não exige muita claridade, o sol da manhã, ela não é exigente, né? Tendo ventilação e uma boa claridade para ela, ela desenvolve muito bem. Mas essa daqui não, essa daqui ela já é lenta, então ela precisa de bastante luz, né? Ou o solzinho da manhã, aquele solzinho da manhã ela suporta. Mas no verão, né, ela precisa estar num ambiente bem fresquinho para não queimar as pontinhas das folhas dela, né? Mas no lugar de bastante luz, ventilação e um substrato bom, a rega dela. A gente fala agora sobre a rega, né? Já falei um pouquinho, mas vou falar mais. Como eu já disse que ela não gosta de encharcamento. Essa daqui tava do lado de fora tomando chuva, mas veja que o substrato dela, ó, não segura água, não é aquele que faz lama, né? Se for um substrato que faz lama, ela apodrece, não morre, não suporta. E tem que ser substrato aqui, bate água, fica molhado, mas a água vai embora, não encharca. Essa daqui também, ó, essa daqui, substrato dessa, ó, tem bastante areia, tá vendo? Então, é isso, gente, já falei do substrato, do ambiente, né, que deve ficar, né, luz, ventilação e a rega. A rega é isso, gente, tem que regar somente quando ela vai secando. Não deixa secar totalmente o substrato até o final, como um suculento e cacto, que a gente pode deixar semanas seco para poder regar. Não, ela não é assim. Ela precisa estar com o substrato levemente úmido, né? Aquele levemente úmido não é o substrato seco total, nem encharcado, é aquele levemente úmido. Então, ela precisa estar sempre com o substrato levemente úmido para não secar as pontinhas das folhas, não desidratar e não atrasar o desenvolvimento dela. Então, é isso, gente. Vamos falar agora da seiva dela? Então, tem que manter ela longe do alcance de criança e de animais, né? Porque ela é tóxica, a seiva dela é tóxica, né? Também como o Comigo Ninguém Pode, como a zanioculca, como tantas outras plantas que também são tóxicas, né? Então tem que ter cuidado, se tiver criança em casa, tem que explicar a criança para não pegar, para não mexer na planta, né? Aqui eu tenho criança pequena, criei meus dois filhos, tem meu neto aqui também, que me ajuda a plantar, brinca com as plantas, ele tem 3 anos, e ele já sabe quais plantas que pode e que não pode pegar. Então, é muito importante a gente explicar para as crianças já desde pequenininhos, quais são as plantas que se deve tocar, que se deve comer, e as plantas que não devemos tocar.
que só com luva que pode tocar e não ingerir, né? Então tem que explicar para as crianças as plantas que pode, as plantas que faz mal, se botar a seiva na boca. Tem plantas que é só para apreciar a beleza dela e não para comer. E aí explica às crianças quais são as plantas que se comem, que não é para apreciar a beleza, mas sim para apreciar os sabores. Então tem que explicar para as crianças já para elas entender como é as plantas. E os animais a gente não deixa perto. Então, se tem dentro de casa, coloca um tamboretinho, um suporte, alguma coisa que deixe ela numa altura que os pets não alcancem, né? Então é isso, gente. A gente não vai se privar de uma beleza dessa, né? Só porque ela tem uma seiva tóxica, a gente sabe que milhares e milhares de plantas tem. Planta que não se come, não se deve botar na boca, né? Então é isso, gente. Por hoje é só. Meu muito obrigada. Se ficou faltando alguma coisa, vocês deixem aí no comentário, né? Vocês perguntem, né? E comentem. E vamos seguir adiante, né? Deixando o like. E você que não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos que eu postar. E deixa o joinha aí, o curtir. Se vocês gostaram do vídeo, do conteúdo, compartilha com aquelas pessoas que têm dificuldade aí de cultivar a glaunema ou que gostaria de saber o nome dessas plantas, né? Então, a glaunema, essa daqui é chamada glaunema cafezinho de salão, né? E tem 3 espécies, mas existem milhares de espécies, né? Não sei exatamente a quantidade de espécies, não sei decorado, né? Posso ter aí escrito em algum, mas num outro momento, quem sabe, eu posso falar a quantidade de espécies que existe de aglaonema, né? Mas não vem o caso agora, né? O que eu queria falar era justamente sobre a planta. Então, um beijo no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus, curtam o vídeo e compartilhem. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, gente, fiquem com Deus.